Saudações amigos, Missão Carcará. Hoje eu vou começar mais um episódio de análises de notícias que eu faço por aqui, notas de preparação. Com isso eu falo do que foi mais notícia durante a semana que se passou e o que a gente pode aguardar de um ponto de vista não só de análise das notícias jornalísticas, mas também de preparação e sobrevivência. Bom, a notícia mais importante é que chegaram no sábado os 34 brasileiros repatriados de Wuhan, na China, e eles se encontram lá na base aérea de Anápolis, no hotel de transição. Estão em quarentena de 18 dias, já é o segundo dia que eles estão lá e estão assintomáticos de acordo com o Ministério da Defesa. A China já registrou quase 1.000 mortes por conta do coronavírus, esse novo coronavírus, e mais de 40.000 casos já confirmados da doença, né? Eles estão em quarentena junto com um corpo de 24 militares e médicos, e estão nesse hotel de trânsito. Tiveram as secreções nasais e da garganta coletadas para amostras e para exames da Secretaria de Saúde do estado de Goiás, para poder saber se eles têm alguma cepa desse vírus ainda que inerte, ainda que dormente, e outros 21 vírus, porque é importante se dizer que eles podem também ter outras doenças que a gente não tem aqui no Brasil, alguns outros surtos que não estão ocorrendo aqui no Brasil. Então já se faz isso, é praxe fazer isso, numa situação como essa, E aqui no Brasil atualmente não foi registrado nenhum caso, apesar de o governo já dizer que invariavelmente, em algum momento, essa doença deve chegar aqui, então a gente deve se preocupar sim com o coronavírus. Aqui atualmente são 11 pessoas suspeitas, uma delas aqui em Belo Horizonte, são 2 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo e 3 também no Rio Grande do Sul. Lá na base aérea de Anápolis, eles estão sendo monitorados 3 vezes por dia, esses 34 brasileiros e 24 membros da tripulação que os trouxe da China para o Brasil no sábado. São 14 médicos que fazem esse acompanhamento pelos 18 dias. Se algum deles desenvolver a doença, provavelmente vai ser transferido para alguma unidade médica que vai ser preparada, isolada. Então você veja só que estrutura foi montada para trazer esses brasileiros de um local onde tinha doença. Nenhum deles ainda não se sabe, mas pelo jeito não tem ainda a doença. Então imagine a situação de guerra lá na China, onde mais de 1.000 pessoas já morreram, 40.000 estão doentes. Eles conseguiram abrir assim de um dia para o outro hospitais de campanha, e estão realmente ali numa operação de guerra para conter essa infecção gravíssima que leva à morte. Então, fazendo aqui uma pequena análise, isso leva a gente a crer que várias coisas podem ocorrer. Tem várias teorias, algumas delas de conspiração, mas que devido à China ser um lugar fechado, um governo que controla as informações que ocorrem lá, a gente não sabe realmente a extensão disso. Pode ser muito mais pessoas, podem ter muito mais mortos, muito mais contaminados. E esse vírus, será que ele não poderia ser ali uma arma biológica? Muita gente desconfia disso, porque a gente não sabe, a gente não tem ideia do que acontece lá na China devido a essa mão de ferro do governo comunista. O partido não deixa as informações circularem, a internet é regulada lá. Então a gente tem muito medo disso. Os brasileiros que vieram, nenhum deles tem sintoma, não viriam se tivessem sintomas, e provavelmente a China não deixaria que eles saíssem, mesmo que a gente quisesse tratá-los aqui no Brasil. Seria uma coisa muito complicada de ocorrer. Você veja que várias preparações foram feitas, um isolamento, as pessoas com roupas vedadas para lidar com essas pessoas. Depois tudo é lavado, descartado, joga-se fora em lixeiras. Depois todo esse material é incinerado. Veja só o tipo de ação que é necessária para conter essa infecção. E um outro aspecto que eu gostaria de falar hoje, que também é notícia essa semana, que deve fazer você que é preparador se cuidar, é como você deve evitar problemas com esse coronavírus e com vários outros, que é manter as questões sanitárias em dia, lavar bem as mãos, não ficar em
em aglomerados, em multidões por muito tempo. São quase as mesmas precauções que se tem com a gripe, apesar de que o coronavírus ele é transmitido mais por gotas de água e não pelo espirro propriamente que propaga no ar. Então é um contato próximo com as pessoas. Ter 1 metro de distância já propaga esse vírus. Então manter sempre a higiene, um problema grave aqui no Brasil, que a gente sabe que a nossa população, por questões de educação e questões tradicionais, não é muito afeito à higiene, e isso pode ter, inclusive, propagado com mais rapidez o vírus lá na China, que a gente sabe que é um lugar onde essas questões também são muito graves, como são aqui no Brasil. Outra questão que eu gostaria de falar também é sobre as chuvas, que continuam a castigar Minas Gerais e São Paulo, né? Minas Gerais, 59 pessoas já morreram devido a deslizamentos, alagamentos, enxurradas, né? E a Zona da Mata e a Grande Belo Horizonte foram os lugares que mais sofreram. E já fiz vídeo sobre isso, você pode ver aí no canal. Belo Horizonte está com várias vias destruídas, então o trânsito foi afetado, né? Em São Paulo, as linhas 8 e 9 do metrô hoje estão paradas, são 68 pontos intransitáveis lá na cidade. Eu já morei em São Paulo por 2 anos, então eu sei como que é isso, eu já enfrentei essas crises quando eu trabalhava em jornais por lá. Então realmente paralisa a cidade, é um caos, as vias remanescentes ficam intransitáveis, as pessoas que são removidas dessas linhas de metrô, elas não sabem os ônibus que podem pegar, e quando precisam pegar ônibus, às vezes precisam pegar 2, 3, 4 ônibus e não sabem exatamente os pontos, então tudo atrasa, é muito prejuízo e muita insegurança, porque você às vezes para em pontos perigosos, lugares onde você desconhece, né? Então, até o rodízio no centro expandido foi suspenso, que é uma medida extrema, né? Então, ainda está previsto muita chuva, então, para você que é um preparador, esteja preparado, saiba suas rotas, né? Não se esqueça de buscar informações com a Defesa Civil da sua cidade para saber se no seu trajeto há alguma ameaça, se há alagamentos. Tenham uma mochila, um kit de emergência que possa te prover de elementos ali, de insumos para você passar ali um dia abrigado, caso você você não consiga voltar para sua casa, não consiga sair do local onde você está. Preste bem atenção nisso daí. Para a semana também começam os pré-carnavais, né? Então, como sempre, risco de disseminação de doenças, né? A gente está nessa época do coronavírus, carnaval, aglomeração, contatos íntimos, né? Então, tomar muito cuidado com isso, problemas de trânsito, multidões, crimes por causa de bandidos oportunistas e também golpistas que fingem interesse, passam lá alguma coisa na sua bebida e você já era. Bom, então, são esses aí os assuntos que eu gostaria de colocar da semana. Espero que você tenha uma boa semana, não esqueça de nos acompanhar. E se você gostar aí, conta para mim aí nos comentários se você gostou desse formato e se é para continuar fazendo, né? Eu pretendo fazer essa análise semanalmente, toda segunda-feira, trazendo o que aconteceu na semana e o que a gente prevê para a próxima semana. Deixe aí nos comentários as suas impressões, não esquece de compartilhar aí com o pessoal e também de dar um like, isso ajuda a gente bastante a ter alcance, já que o YouTube não costuma dar muita atenção para temas importantes, gosta mais de besterol, e isso incentiva a gente a fazer conteúdo de graça para você. A gente se vê então na nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá!